Fala, meus queridos alunos do sétimo ano, como estão vocês? Aqui é o professor Carlos falando e vamos para mais uma explicação dessas páginas aí, 35, 36 e 37, que na verdade são atividades que você irá responder. Também eu vou explicar aí o conceito gramatical que nós iremos estudar nesse trimestre, beleza? Vamos lá? Então, nessa página aqui, ó, onde tem essa tabela, aí tem escrito aí verbos regular e irregular, que são os verbos que nós iremos trabalhar, os tipos de verbos, né? E no inglês você tem uma boa parte dos verbos em inglês são regulares, ou seja, segue uma regrazinha que eu vou explicar agora. E também tem os verbos irregulares, que são aí uma parte menor, a minoria são verbos irregulares. Então, digamos aí 20% dos verbos em inglês são irregulares, enquanto que os demais são regulares. E o que é um verbo, como é que ele funciona, como é que o verbo regular acontece? Bem, nós estamos falando de verbos de ação. E no modo aqui que ele está mostrando, esses verbos eles estão nessa lista aqui, ó. Esses verbos estão no presente, né? Ó, to arrive, chegar, to ask, pedir, to be, ser, estar, enfim. Você tem vários verbos aqui, todos eles estão no presente. Aí, como é que eu faço para colocar esses verbos no modo passado? Então, aí onde entra a questão da regularidade, ou seja, nós vamos trabalhar nessa aula apenas os verbos regulares. Aí na próxima aula nós veremos os irregulares, beleza? Bem, olha só. Aqui a página 35, você não tem essa explicaçãozinha, aqui foi eu que digitei, copiei aqui para você mostrar, por exemplo, um exemplo aqui, que os verbos regulares ele possuem 4 categorias, né? Você está vendo aqui a primeira categoria, por exemplo, eu escrevi aqui o verbo live, que é morar, viver. Aí para você colocar ele no passado, já que ele já termina na verdade na vogal E, eu acrescento apenas a letra D e tenho ele no modo passado. Então, no exemplo 1, você tem aqui na esquerda, no presente, você tem aqui o verbo viver. Né? Viver, aí na frente, no modo passado, aqui está escrito presente, mas é o modo passado, você tem lived, né? Que é viveu. Ok? Deu para entender aqui? Você tem aqui dois modos, né? O modo presente e o modo passado. Aqui não é o modo presente, viu? É o modo passado. O segundo exemplo são aqueles verbos que não terminam na vogal E. Você está vendo aí que finish, o exemplo 2, não terminou em E. Por isso, quando eu vou colocar ele no passado, o que vai acontecer com ele é que ele vai ganhar aqui, ele vai ganhar a terminação ED, né? Ó, terminou aí, não terminou com E, aí eu acrescento ED para colocar no passado. Finish, a tradução de finish é terminar. Então, terminar, né? Aí ficou aí no passado com terminou, ok? Então, a primeira categoria, a categoria 1, é quando os verbos terminarem em E, você acrescenta apenas a letra D. A segunda categoria são verbos terminados que não termina na vogal E. Ele pode terminar em outra vogal? Pode. Menos a vogal E. Se ele terminar com a vogal E, você não pode repetir aí, colocar ED. Você vai colocar apenas D. Então, a segunda categoria são verbos que terminam em ED. Ok? E a primeira categoria, verbos que terminam apenas em D. Por quê? Porque já terminou, já vem o E na sua raiz, eu acrescento apenas o D. Ok? Entendido? Agora, o terceiro exemplo aqui é os verbos que possuem apenas uma sílaba, os verbos monossílabas. Aqui no caso, grab, no terceiro exemplo, a palavra grab, você não pode separar, ela não pode ser separada no inglês, porque possui apenas uma sílaba. E não precisa se aprofundar
nesse assunto aqui, da questão da monossílaba, questão de sílaba, porque não vai cair nos trabalhos. Você vai apenas observar aqui que vai existir aqui a palavra grab, né, que é o verbo, e ele no passado, o que aconteceu com ele? Eu acrescentei aqui, pessoal, ó, eu acrescentei uma letra B, tá vendo aí? Eu dobrei uma letra B e coloquei o ED. Então, o que aconteceu? Quando os verbos eles forem monossílabas, ou seja, se eles não podem ser separados, aí você dobra a última consoante, repete a última consoante e acrescenta o ED, ok? Então, isso vai acontecer em alguns verbos, né? Alguns verbos que possuem, que são monossílabas, que não dá para separar. Eu vou dar depois uma lista desses verbos e você vai estudar apenas estes que irão cair aí nos trabalhos, ok? E o quarto exemplo aqui, ó, como você pode ver, você tem aqui o verbo try, né? E ele, no passado, ele perde o Y e ganha o IED, né? Ou seja, o verbo try aqui é o verbo tentar. Aí você tem no presente tentar e no passado tentou, né? Tentou, ok? Então, essa é a categoria de verbos terminados em Y, mas precedido de consoante, né? Você tem aqui o verbo try, aí você tem aqui, ele terminou em Y, né? Mas ele tem uma consoante, a consoante R, né? Aí o que aconteceu? Quando eu vou colocar ele no passado, eu vou tirar esse Y e acrescentar o IED. Tá vendo aí, ó? Eu tirei aí o Y, né? Tirei o Y e acrescentei IED. Então, são estes as quatro categorias de verbos no passado. São, no caso, os verbos regulares, que são estes. Verbos terminados em D, eu estou recapitulando, verbos terminados em ED e verbos terminados em ED com a última consoante dobrada, repetida. E tem também os verbos terminados em Y, né, precedido de consoante, que eu troco aí no passado por IED. Muito bem? Ok? Vamos agora para a atividade que você vai fazer agora. Ó. Nessa página aqui, você vai fazer a seguinte atividade. A primeira, você tem lá o Match the Columns, né? Ou seja, ligue as colunas. Aí você vai, com a ajuda de um dicionário, né? Você pode usar aí o Google Translate, você pode usar um dicionário físico mesmo, qualquer um, e pesquisa pelo verbo to arrive e marca aí a tradução dele. Se ele to arrive quer dizer viver, morar, aí você marca aí. Se é ir, chegar, ensinar, ouvir, ok? Então, é só você pesquisar e agrupar, ligar aí os verbos às suas traduções. A segunda questão, você tem aqui o correto ou o incorreto, né? Right, correct or incorrect after each sentence about verbs and translator. Então você vai marcar, escrever correto ou incorreto de acordo com as frases, né, de cada alternativa, se elas estão certas ou se elas estão erradas. Por exemplo, letra A, o verbo to win. Pesquisa lá o que quer dizer o verbo to win. Aí ele quer dizer vencer. Ele está aqui dando uma ideia, né, uma afirmação. Se está correto, né, bota correto. Se estiver incorreto, pesquisa lá e coloca incorreto. Então você tem aqui da alternativa A alternativa é várias frases e você vai corrigir aí caso elas estiverem erradas. Na terceira questão também está muito simples, está muito fácil. Olhe para as imagens e escreva um número correspondente ao verbo. Então você tem aqui quantas imagens? 1, 2, 3, 4, 5 imagens. E abaixo você tem aqui os verbos. Por exemplo, jump. Pesquisa o que quer dizer o verbo jump. Se é pular, se é comer, se é dormir, se é pintar, se é ensinar. Então você pesquisa e marca aí a numeração correta. Então essa página
já foi, né? Dá para você fazer aí de boa, sem nenhuma dificuldade. E a última página, essa página aqui, onde você tem aqui uma lista de verbos que você vai escrever, né? E esses verbos ele tem que ter alguma relação com escola. Então aqui está pedindo, ó, escreva 10 verbos de ações que você pratica na escola. Pode ser estudar, escrever, merendar, e enfim vai, né? Então procura aí 10 ações, 10 verbos. Você vai escrever em inglês, viu? 10 verbos em inglês relacionado à escola, ok? E para terminar, tem esse textozinho aí, que é apenas uma curiosidade, né? Não precisa... Não vamos utilizá-lo, ele está apenas aqui para acrescentar uma questão cultural, uma curiosidade, né? Você lê aí se quiser, e depois fica aí informado, ok? Muito bem, então é isso aí, galera. Essa foi a explicação de hoje, né? Das atividades que você vai fazer. Não se esqueça de sempre mandar essa foto pra gente, né? Pro meu número pessoal, para que eu possa registrar, né? Lembrando que as atividades valem aquele ponto que tanto faz, tanto ajuda no final aí dos trabalhos, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Bye, bye.